Bem-vindos a um dos destinos mais misteriosos e cativantes do nosso sistema solar, o planeta Vênus. Preparem-se para uma jornada repleta de descobertas eletrizantes e maravilhas cósmicas que vão deixar vocês sem fôlego. Vênus, conhecido como o gêmeo da Terra, é um planeta extraordinário que orbita o Sol a uma distância média de cerca de 108 milhões de quilômetros. Essa proximidade ao Sol faz de Vênus o segundo planeta mais quente do Sistema Solar, superado apenas por Mercúrio. Sua atmosfera densa e venenosa, composta principalmente de dióxido de carbono, gera um efeito estufa descomunal que leva as temperaturas de sua superfície a atingirem inimagináveis 470 graus Celsius, mais quentes até mesmo do que o ponto de fusão de muitos metais. Mas apesar desse ambiente hostil, Vênus é uma maravilha de beleza inigualável. Seu céu é adornado por nuvens densas e espetaculares que refletem a luz solar, criando um brilho incrível que é visível a olho nu da Terra. A atmosfera venusiana é composta de ácido sulfúrico, que forma gotículas que dão origem a nuvens multicoloridas, criando um espetáculo celestial deslumbrante. A topografia de Vênus também é impressionante. Sua superfície é adornada por vastas planícies, montanhas majestosas e desfiladeiros profundos. Um dos destaques é a planície vulcânica conhecida como a Terra do Fogo, que abriga inúmeros vulcões ativos e extintos, alguns dos quais são os maiores do Sistema Solar. Essas formações geológicas são testemunhas de uma atividade vulcânica vigorosa no passado e são um convite para explorar os mistérios da evolução planetária. Além disso, Vênus apresenta um fenômeno fascinante conhecido como rotação retrógrada, onde seu movimento de rotação é oposto à sua órbita ao redor do Sol. Isso significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste, um contraste intrigante com o que observamos na Terra. Recentes missões espaciais para estudar Vênus têm trazido à tona descobertas emocionantes e novos mistérios a serem desvendados. Observações detalhadas revelaram indícios de atividade vulcânica recente, sugerindo que Vênus pode ainda estar geologicamente ativo. Além disso, evidências de vestígios de água em sua atmosfera alimentam a esperança de que este planeta possa ter tido água líquida em sua superfície no passado distante. Vênus é uma janela para compreender as condições extremas que um planeta pode enfrentar e como essas condições moldam seu destino. Suas características únicas e misteriosas desafiam nossa compreensão e nos incentivam a buscar respostas sobre a formação e evolução dos planetas em nosso sistema solar e além. Nesta jornada de exploração espacial, Vênus continua a nos surpreender e inspirar, convidando-nos a sonhar com o dia em que possamos desvendar todos os segredos que esse planeta fascinante esconde. Preparem-se, entusiastas do cosmos, para continuar a aventura pelo universo e desvendar os mistérios que Vênus tem a oferecer. Estrutura interna. Sem dados sísmicos ou conhecimento do seu momento de inércia, existe pouca informação sobre a estrutura interna e a geoquímica de Vênus. Entretanto, a similaridade em tamanho e densidade entre Vênus e a Terra sugere que eles possuem uma estrutura interna similar: núcleo, manto e crosta. O núcleo de Vênus, como o da Terra, pelo menos parcialmente líquido, porque os dois planetas têm se resfriado mais ou menos na mesma taxa. O tamanho ligeiramente menor de Vênus sugere que as pressões são significativamente menores no seu interior do que na Terra. A principal diferença entre os dois planetas é a inexistência de placas tectônicas em Vênus, provavelmente devido à superfície e mantos secos. Isto resulta em uma reduzida perda de calor pelo planeta, impedindo de se resfriar, e é a provável explicação para a falta de um campo magnético gerado internamente. Geologia da superfície. A maior parte da superfície venusiana parece ter sido formada por atividade vulcânica. Vênus tem um número de vulcões várias vezes superior ao da Terra e possui 167 enormes vulcões que têm mais de 100 km de diâmetro. O único complexo vulcânico deste tamanho na Terra é a Grande Ilha do Havaí, nos Estados Unidos. Entretanto,
Isto não acontece por Vênus ser vulcanicamente mais ativo que a Terra, e sim porque sua crosta é mais velha. A crosta oceânica da Terra é continuamente reciclada por subducção nas bordas das placas tectônicas e tem uma idade média de cerca de 100 milhões de anos, enquanto a idade da superfície venusiana é estimada entre 300 e 600 milhões de anos. Várias evidências apontam para a existência de atividade vulcânica corrente em Vênus. Além disso, durante o programa espacial soviético Venera, as sondas Venera 11 e Venera 12 detectaram um fluxo constante de raios, e a sonda Venera 12 registrou um ruído poderoso de trovão assim que pousou na superfície. A sonda Venus Express da Agência Espacial Europeia registrou raios abundantes na alta atmosfera. Enquanto a chuva causa tempestades na Terra, não há chuva na superfície de Vênus, embora haja efetivamente chuva de ácido sulfúrico na atmosfera superior, que evapora cerca de 25 km acima da superfície. Uma possibilidade é que as cinzas de uma erupção vulcânica estivessem gerando os raios. Outra evidência vem de medições da concentração de dióxido de enxofre na atmosfera, que indicaram queda por um fator de 10 entre 1978 e 1986. Isto pode indicar que os níveis medidos inicialmente estavam elevados devido a uma grande erupção vulcânica. Em 2015, vasculhando dados da missão europeia Venus Express, cientistas descobriram picos transitórios de temperatura em vários pontos sobre a superfície do planeta. Os pontos quentes, que foram encontrados lampejando e desvanecendo no decurso de apenas alguns dias, parecem ser gerados por fluxos ativos de lava na superfície. Estas são algumas das melhores evidências de que em Vênus há atividade vulcânica. Há quase 1000 crateras de impacto em Vênus, distribuídas igualmente na superfície. Em outros corpos celestes com crateras, como a Terra e a Lua, as crateras apresentam uma variedade de estados de degradação. Na Lua, a degradação é causada por impactos subsequentes, enquanto na Terra ela é causada pela erosão do vento e chuva. Entretanto, em Vênus, cerca de 85% das crateras estão em sua condição original. O número de crateras, junto com a sua bem preservada condição, indica que o planeta passou por um evento de recobrimento superficial entre 300 e 600 milhões de anos atrás, seguido por uma queda do vulcanismo. A crosta da Terra está em movimento contínuo, mas acredita-se que Vênus não possa sustentar um processo assim. Sem placas tectônicas para dissipar o calor do manto, Vênus passa por um processo cíclico no qual as temperaturas do manto se elevam até atingir um nível crítico que enfraquece a crosta. Então, durante um período de 100 milhões de anos, a subducção ocorre em enorme escala, reciclando completamente a crosta. Os diâmetros das crateras venusianas variam entre 3 km e 280 km. Devido aos efeitos da densa atmosfera nos objetos que caem, não há crateras menores que 3 km. Objetos com energia cinética inferior a um determinado valor são tão desacelerados pela atmosfera que não criam uma cratera de impacto. Projéteis com menos de 50 metros de diâmetro fragmentam-se e incendeiam-se na atmosfera antes de atingir o solo. Atmosfera e clima. Vênus tem uma atmosfera extremamente densa, que consiste principalmente de dióxido de carbono e uma pequena quantidade de nitrogênio. A massa atmosférica é 93 vezes a da atmosfera da Terra, enquanto a pressão na superfície do planeta é 92 vezes aquela na superfície da Terra, uma pressão equivalente àquela a uma profundidade de quase 1 km no oceano da Terra. A densidade na superfície é de 65 kg por metro cúbico, 6,5% da densidade da água. A atmosfera rica em CO2, juntamente com as espessas nuvens de dióxido de enxofre, gera o mais forte efeito estufa do sistema solar, criando temperaturas na superfície acima de 460 graus Celsius. Isto torna a superfície venusiana mais quente do que a de Mercúrio, que tem temperatura superficial mínima de menos 220 graus Celsius e a máxima de 420 graus Celsius, na superfície.
Apesar de Vênus estar a uma distância do Sol quase 2 vezes maior que a de Mercúrio e receber apenas 25% da irradiação solar que Mercúrio recebe na atmosfera superior, estudos sugeriram que há alguns bilhões de anos a atmosfera venusiana era muito mais parecida com a da Terra do que agora, e que havia provavelmente substanciais quantidades de água líquida na superfície, mas um efeito estufa foi causado pela evaporação da água original, o que gerou um nível crítico de gases de efeito estufa na atmosfera. A detecção de fosfina na atmosfera de Vênus, sem nenhum caminho conhecido para a produção abiótica, levou à especulação em setembro de 2020 de que poderia haver vida atualmente presente na atmosfera. Truong e Lunini argumentam que o vulcanismo é o meio para a fosfina entrar na atmosfera superior de Vênus. A inércia térmica e a transferência de calor por ventos na atmosfera inferior fazem com que a temperatura na superfície venusiana não varie significativamente entre dia e noite, apesar da rotação extremamente lenta do planeta. Os ventos na superfície são lentos, movendo-se a poucos quilômetros por hora, mas, por causa da alta densidade da atmosfera na superfície do planeta, exercem uma força significativa contra obstáculos e transportam poeira e pequenas pedras pela superfície. Só isso já tornaria difícil um homem caminhar, mesmo que o calor e a falta de oxigênio não fossem um problema. Acima da densa camada de CO2 estão espessas nuvens consistindo principalmente de gotículas de dióxido de enxofre e ácido sulfúrico. Essas nuvens refletem de volta para o espaço cerca de 60% da luz do Sol que incide sobre elas e impedem a observação direta da superfície venusiana na luz visível. A capa permanente de nuvens implica que, embora Vênus esteja mais próximo do Sol do que a Terra, sua superfície não é tão bem iluminada. Fortes ventos a 300 km por hora no topo das nuvens circulam o planeta a cada 4 a 5 dias terrestres. Os ventos venusianos se movem a até 60 vezes a velocidade de rotação do planeta, enquanto na Terra os ventos mais fortes chegam a apenas 10% a 20% da velocidade de rotação. A superfície de Vênus é efetivamente isotérmica, ela mantém uma temperatura constante não somente entre dia e noite, mas também entre o Equador e os polos. A pequena inclinação axial do planeta, menos de 3 graus, comparados com os 23 graus da Terra, também minimiza variações sazonais de temperatura. A única variação apreciável de temperatura ocorre com a altitude. Em 1995, a sonda Magellan localizou uma substância altamente reflexiva nos topos das montanhas mais altas, que tinham grande semelhança com a neve terrestre. Esta substância presumivelmente se formou num processo similar à neve, embora a uma temperatura muito maior. Volátil demais para condensar na superfície, ela subiu em forma de gás para as elevações maiores e mais frias, onde então precipitou. A identidade desta substância não foi determinada com certeza, mas as especulações variam entre telúrio elementar e sulfeto de chumbo, galena. As nuvens de Vênus são capazes de produzir raios de forma muito similar às nuvens da Terra. A existência de raios foi controversa desde que as primeiras explosões foram detectadas pelas últimas sondas soviéticas Venera. Entretanto, em 2006-2007 a Venus Express claramente identificou ondas eletromagnéticas típicas de raios. Sua aparição intermitente indica um padrão associado à atividade do clima. A frequência de raios é pelo menos a metade daquela da Terra. Em 2007, a sonda Venus Express descobriu que existe um enorme vórtice atmosférico duplo no polo sul do planeta. Campo magnético e núcleo. Em 1967, a sonda soviética Venera 4 descobriu que o campo magnético de Vênus é muito mais fraco do que o da Terra. Este campo magnético é induzido por uma interação entre a ionosfera e o vento solar, e não por um dínamo no núcleo, como aquele no interior da Terra. A pequena magnetosfera induzida de Vênus provê uma proteção desprezível contra a radiação cósmica, e esta pode provocar descargas de raios de nuvem para nuvem.
A falta de um campo magnético intrínseco em Vênus foi surpreendente porque o planeta é similar à Terra em tamanho, e era esperado que também contivesse um dínamo em seu núcleo. Um dínamo requer 3 condições: um líquido condutor, rotação e convecção. Estima-se que o núcleo seja eletricamente condutor e, apesar de se imaginar que a rotação seja lenta, simulações mostram que ela é suficiente para produzir um dínamo. Isto leva ao entendimento de que a inexistência do dínamo se deve à falta de convecção no núcleo de Vênus. Na Terra, a convecção ocorre na camada externa de líquido do núcleo porque o fundo da camada de líquido é muito mais quente do que o topo. Em Vênus, um evento global de recobrimento da superfície pode ter fechado as placas tectônicas, levando a um fluxo reduzido de calor através da crosta. Isto levou à elevação da temperatura do manto, reduzindo assim o fluxo de calor para fora do núcleo. Como resultado, não há um dínamo que possa gerar um campo magnético e a energia calorífica do núcleo é usada para reaquecer a crosta. Vênus não tem um núcleo interno sólido, ou seu núcleo não está se resfriando atualmente, de modo que toda a parte líquida do núcleo está aproximadamente à mesma temperatura. Outra possibilidade é que o núcleo já tenha se solidificado completamente. O estado do núcleo é altamente dependente da concentração de enxofre, que ainda é desconhecida. Órbita e rotação. Vênus orbita o Sol a uma distância média de cerca de 108 milhões de quilômetros e completa uma órbita a cada 224,65 dias. Embora todas as órbitas planetárias sejam elípticas, a de Vênus é a mais próxima da circular, com uma excentricidade de menos de 1%, quando Vênus se coloca entre a Terra e o Sol, numa posição conhecida como conjunção inferior. Ele faz a maior aproximação da Terra de todos os planetas, ficando a uma distância média de 41 milhões de quilômetros. O planeta atinge a conjunção inferior a cada 584 dias, em média. Devido à decrescente excentricidade da órbita da Terra, as distâncias mínimas tendem a ficar maiores. Do ano 1 até 5.383, há 526 aproximações a menos de 40 milhões de quilômetros. Depois, não há mais nenhuma por cerca de 60.200 anos. Durante períodos de grande excentricidade, Vênus pode se aproximar a até 38,2 milhões de quilômetros. Habitabilidade. As especulações sobre a possibilidade de vida em Vênus diminuíram significativamente após o início dos anos 1960, quando a espaçonave começou a estudar o planeta e ficou claro que as condições em Vênus são extremas em comparação com as da Terra. Que Vênus está mais perto do Sol do que da Terra, elevando as temperaturas na superfície para cerca de 462 graus Celsius. Que sua pressão atmosférica é 90 vezes a da Terra e o impacto extremo do efeito estufa tornam improvável a vida baseada na água, como é conhecida atualmente. Alguns cientistas especularam que micro-organismos extremófilos termoacidofílicos podem existir nas camadas superiores ácidas de baixa temperatura da atmosfera venusiana. Devido às suas condições extremamente hostis, uma colonização superficial de Vênus está fora de questão com a tecnologia atual. Entretanto, a pressão atmosférica e a temperatura a aproximadamente 50 km acima da superfície são similares às da superfície da Terra, e o ar da Terra, nitrogênio e oxigênio, seria um gás ascendente na atmosfera venusiana de principalmente dióxido de carbono. Isto levou a propostas de extensas cidades flutuantes na atmosfera venusiana. Os aeróstatos, balões mais leves que o ar, poderiam ser usados para exploração inicial e posteriormente para colônias permanentes. Entre os muitos desafios de engenharia estão os teores perigosos de ácido sulfúrico nessas altitudes. Embora as condições da superfície de Vênus tornem a hipótese de vida implausível, as nuvens venusianas são uma história completamente diferente. Como foi apontado há alguns anos, água, dióxido de carbono e luz solar, os pré-requisitos para a fotossíntese, são abundantes nas proximidades das nuvens. Terraformação de Vênus.
A terraformação de Vênus é um processo hipotético de engenharia planetária que visa realizar mudanças climáticas em escala global em Vênus, com o fim de torná-lo habitável para seres humanos. A terraformação de Vênus foi proposta como algo sério pela primeira vez pelo astrônomo estadunidense Carl Sagan em 1961. Os mínimos ajustes necessários para que o ambiente venusiano suporte vida humana irá requerer 3 grandes mudanças no planeta. Essas 3 mudanças são proximamente interrelacionadas, sendo que a extrema temperatura de Vênus é causada pelo forte efeito estufa, consequência da densa atmosfera de dióxido de carbono. As 3 etapas são: reduzir a temperatura da superfície de Vênus, que naturalmente conta com 450 graus Celsius. Eliminar grande parte do dióxido de carbono da densa atmosfera, podendo este ser convertido para outra substância menos conservadora de calor. Adição de uma atmosfera respirável de oxigênio. Além destes, as próximas 2 mudanças também são fortemente desejáveis, embora requeram um nível tecnológico muito superior. Estabelecer um ciclo dia-noite mais curto do que o atual dia venusiano, que é equivalente a 116,75 dias terrestres. Estabelecer um campo magnético planetário ou equivalente para proteção contra a radiação cósmica e solar. Cientista da NASA diz que há indícios de vida extraterrestre e cita a atmosfera de Vênus. De acordo com as declarações da cientista Michelle Thaler, pesquisadora do Centro Espacial Goddard da NASA, é possível que a atividade bacteriana esteja ocorrendo no segundo planeta do Sistema Solar. Em uma entrevista ao jornal britânico The Sun em 23 de setembro, Thaler expressou sua convicção de que, em algum momento, a humanidade confirmará a existência de formas de vida extraterrestres. Ela apontou o planeta Vênus como o local mais provável para a existência de vida extraterrestre, citando indícios potenciais de vida na atmosfera de Vênus, e possivelmente abaixo do gelo das luas de Júpiter e Saturno. Este último é particularmente relevante, dado que Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, tornando um local surpreendente para a busca por vida. Thaler enfatizou que nunca imaginou que Vênus pudesse ser um candidato, mas agora observam-se sinais que poderiam ser associados à atividade bacteriana na sua superfície. Vênus é um planeta cuja propriedade é reivindicada pela Rússia, conforme afirmam os russos. A Rússia estendeu sua reivindicação territorial além da Terra, agora alegando que Vênus é um planeta russo. Dmitry Rogozin, o líder da agência espacial russa Roscosmos, anunciou os planos do país de lançar uma missão própria a Vênus, além da missão conjunta Venera-D com os Estados Unidos, conforme relatado pela agência de notícias estatal russa TASS. Ele compartilhou essa informação durante a ELI Rússia 2020, uma exposição internacional da indústria de helicópteros em Moscou. Estamos convencidos de que Vênus é um planeta russo, e é por isso que não devemos ficar para trás, afirmou Rogozin. Os projetos de missões a Vênus fazem parte do Programa Unificado do governo russo para exploração espacial de 2021 a 2030. Essa declaração de Rogozin surgiu um dia após os cientistas divulgarem a detecção de gás fosfina na atmosfera de Vênus. O gás fosfina, incolor e altamente tóxico, é considerado uma bioassinatura, indicando fortemente a presença de vida. A Agência Espacial Europeia reconhece a experiência russa em estudos sobre Vênus, afirmando que, entre 1967 e 1984, as pesquisas venusianas realizadas na Rússia lideraram a investigação internacional sobre esse planeta, conforme mencionado no site da agência. Espero que tenham desfrutado dessa viagem fascinante pelo nosso vizinho cósmico, Vênus. Um mundo misterioso, envolto em densas nuvens e extremamente quente, mas que guarda segredos e belezas únicas. A exploração espacial continua a nos surpreender e a expandir nossa compreensão do universo. Vênus é um dos destinos intrigantes que aguçam nossa curiosidade e alimentam nossa paixão pelo desconhecido. Se você gostou deste vídeo e quer continuar descobrindo os mistérios do cosmos,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos fascinantes sobre o espaço e os planetas do nosso sistema solar. Deixe seus comentários abaixo, compartilhando suas impressões e questões sobre Vênus ou outros temas espaciais.